Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação. Nós queremos te deixar competitivo para esse concurso. E vamos dar prosseguimento à nossa grande preparação. Preparação focada. Vamos continuar a nossa trajetória falando da história do Maranhão. Hoje a gente aborda o processo de adesão do Maranhão à proclamação da República no Brasil. Os senhores sabem muito bem que a proclamação da República no Brasil aconteceu lá em 15 de novembro de 1889. E é o nosso objetivo na aula de hoje compreender de que maneira se deu a adesão do Maranhão a esse processo de implantação da República no Brasil. Outro assunto fundamental que consta no conteúdo programático do seu edital. Então é conteúdo que você tem que estudar com muita determinação. Pessoal, vamos lembrar também que, olha só, a motivação é muito importante, a sua disciplina, você se dedicando de corpo e alma, com grande intuito, com grande dedicação, com muita determinação, é assim que você vai conseguir realizar o seu intento. Pessoal, lembrando que Deus ajuda quem acorda cedo e estuda. Então vamos lá, o conteúdo é extenso? Tudo bem, não tem problema, mas a gente vai estudar com muito afinco, com muita determinação, para que a gente possa dar conta de todo esse conteúdo, ficar muito bem preparado e conseguir uma grande realização, que é a sua grande aprovação nesse concurso. Muito bem, pessoal, vamos começar então falando sobre o processo de proclamação da República no Brasil. É claro que o processo que culmina com a proclamação da República no Brasil é uma trajetória muito extensa, que vem desde as fases de crise do Império Brasileiro, a partir da década de 1870, uma série de questões importantes que vão influenciar decisivamente no enfraquecimento do Estado Imperial no Brasil. A questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista. Todos esses fatores combinados vão desembocar no advento do 15 de novembro de 1889, que é justamente a data em que ocorre a proclamação da República no Brasil. E quais são os setores sociais no Brasil que estão envolvidos mais diretamente na proclamação da República? São o Exército Nacional, a burguesia cafeeira e os setores médios. Aliás, haviam vários projetos de implantação da República no Brasil. Projeto positivista, tinha um projeto de uma república à francesa, tinha um projeto de uma república à americana. Então são esses setores que vão se articular para promoverem o golpe, exatamente. O golpe de 15 de novembro de 1889, que implantou a República no Brasil. Então aqui estão os setores que comandam esse processo. O Exército Brasileiro, a burguesia cafeeira e também setores das camadas médias urbanas. Grande comandante do processo de proclamação da República no Brasil é o Marechal Deodoro da Fonseca, que, a propósito, a bem da verdade, era monarquista convicto até as vésperas da proclamação da República. Ele acaba sendo o comandante dessa ação militar que destitui o imperador Dom Pedro II e que implanta a República no Brasil. É importante mencionarmos o fato de que no processo de proclamação da República no Brasil não contamos com intensa participação das camadas populares. É um processo com a ausência de representatividade popular, porque foi um processo essencialmente elitista.
E essas elites das antigas províncias brasileiras, que a partir de agora serão chamadas de estados, é que vão ter uma grande representatividade política ao longo do período da chamada Primeira República. Primeira República, vamos lá conceituar, pessoal. A Primeira República no Brasil é o período que vai, deixa eu anotar aqui, Primeira República no Brasil, um aspecto importante para a gente entender. A Primeira República no Brasil é o período histórico que vai da proclamação, 1889, até o advento da Era Vargas, 1930. Esse período é chamado de Primeira República ou República Velha. Por sua vez, a Primeira República no Brasil está subdividida em duas fases. A primeira delas é chamada de República da Espada. República da Espada. Vai de 1889 até 1894. E a segunda fase do período republicano, dentro da fase da Primeira República no Brasil, a segunda etapa é chamada de República Oligárquica. Vamos conceituar rapidamente esses dois períodos da história republicana brasileira, do início da história republicana brasileira, para a gente compreender de maneira mais ampla todo este processo. Então, gente, na Primeira República no Brasil, esse período que vai de 1889 a 1930, nós temos inicialmente a República da Espada. A República da Espada é o período histórico em que os militares estiveram no comando do governo federal. Os dois primeiros presidentes da República foram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. É a fase de consolidação da República no Brasil. Por isso que é chamada de República da Espada, lembrando que a espada era um símbolo militar. Portanto, República da Espada, devido ao fato de que os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram ambos marechais do Exército Nacional. República Oligárquica é o período que vai de 1894 até 1930, caracterizado pelo predomínio político das grandes oligarquias nacionais, com destaque para a oligarquia cafeeira. Então, olha só, teremos uma grande influência das oligarquias agrárias no Brasil, principalmente São Paulo e Minas. Essa fase é chamada de República Oligárquica no Brasil. Muito bem, explicamos aqui as duas fases da Primeira República no Brasil. Agora nós vamos compreender de que maneira que se deu a adesão da República no Maranhão. Muito bem. Veja só, pessoal, a adesão maranhense à proclamação da República se deu 3 dias após o 15 de novembro. Você se lembra muito bem que eu disse agora há pouco, no início da aula, que a proclamação da República no Brasil aconteceu no 15 de novembro de 1889. Legal? Bacana. 3 dias após essa data se dá a adesão do Maranhão ao processo de implantação da República no Brasil. O antigo Partido Conservador Maranhense se torna, a partir de agora, o Partido Federalista do Maranhão. Lembrando que o processo de adesão do Estado do Maranhão à proclamação da República se deu basicamente sob a influência das elites maranhenses. Portanto, não se constituiu num movimento com intensa participação popular. Você precisa ficar atento sobre esse detalhe. O processo de adesão do Estado do Maranhão à República foi um processo essencialmente elitista. Tudo bem? Bacana. Se deu esse processo de adesão, ocorreu em uma cerimônia realizada no Palácio do Governo
do Maranhão. É importante ressaltar também que nos primeiros dias de implantação da República no Maranhão ocorreram algumas manifestações. Quem é que fizeram essas manifestações? Quem é que estavam no comando dessas manifestações? Tivemos manifestações dos recém-libertos que ocorreram por conta dos boatos que se espalharam por São Luís, dizendo que os republicanos iriam anular o processo de abolição da escravatura no Brasil. Vamos recapitular aqui, pessoal. A Lei Áurea foi assinada em 1888, famoso 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos, acabando com a escravidão definitivamente no Brasil. Tudo bem? Ok. Espalhou-se alguns boatos pelas principais cidades maranhenses, aqui nesse contexto de final do século XIX, apontando que os republicanos iriam anular a abolição da escravatura no Maranhão. Por essa razão, ocorreram algumas manifestações desses recém-libertos. É claro que isso era uma mentira, isso aí era um boato sem nenhum fundamento. Outras manifestações importantes que também aconteceram no Maranhão, nesse contexto histórico, foram as manifestações favoráveis à proclamação da República e à adesão do Maranhão. Vale destacar também, senhoras e senhores, que no Maranhão já existiam clubes republicanos. Nas últimas décadas do período imperial brasileiro já existiam organizações que discutiam ideias republicanas no Maranhão, principalmente em Caxias, em Loreto, em Barra do Corda. E aí foram realizadas algumas passeatas e solenidades estudantis para comemorar a proclamação da República no Brasil. Essas manifestações tiveram a organização do filósofo Joaquim Souza Andrade. Atenção para esta figura importante dentro desse processo de implantação da República no Maranhão. O filósofo Souza Andrade, ele aqui já aparece na nossa imagem, já está aqui no nosso quadro. Joaquim Souza Andrade, filósofo maranhense, republicano convicto, esteve no cargo de presidente da Intendência de São Luís no ano de 1890, foi responsável pela reforma do ensino no Maranhão, foi responsável também pela fundação de inúmeras escolas mistas no Maranhão, também é um dos grandes responsáveis pela idealização da bandeira do Estado no Maranhão. Foi candidato a senador no ano de 1890, mas acabou desistindo da candidatura antes da eleição. E foi presidente também da Comissão de Preparação para o Projeto de Constituição Maranhense, lá no ano de 1891. Com a implantação da República no Maranhão, olha só, com os reflexos, com a consolidação do processo republicano e a adesão do Maranhão nesse contexto, nós tivemos a formação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente, eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio,
Tem um link aqui embaixo, clique nesse link. Esse link você vai ser direcionado para o site lá Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC. E lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e, claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90. É isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. São de uma junta provisória no Maranhão. Os antigos governantes do tempo do Império foram destituídos. Formou-se uma junta provisória composta pelo tenente-coronel João Luiz Tavares, pelo capitão-tenente Cândido da Costa Barreto, pelo tenente Augusto Frutuoso Monteiro Lima, pelo capitão João Lourenço da Silva Milanês, também pelo tenente-coronel Francisco Xavier de Carvalho e pelo doutor José Francisco de Viveiros, além do doutor Francisco de Paula Belfort Duarte. A 18 de novembro de 1889, se deu a adesão do Maranhão ao processo de proclamação da República do Brasil, onde as tropas militares reuniram-se para consolidarem essa adesão maranhense à República do Brasil, mantendo justamente esse clima de tranquilidade social e governabilidade no Maranhão, em cumprimento estrito às ordens recebidas do Rio de Janeiro, com a nomeação de uma junta provisória governativa, que nós acabamos de mencionar, os membros dessa junta provisória que passam a governar o Maranhão, o Estado brasileiro, o Estado do Maranhão, um Estado que compunha os Estados Unidos do Brasil. Esse era o nome que o nosso país tinha, Estados Unidos do Brasil. Então, olha só, temos a formação de uma junta provisória governativa no Estado do Maranhão. As primeiras medidas adotadas por essa junta governativa foram medidas de cunho bastante vingativo. Que medidas são essas, professor? Por exemplo, a destruição de símbolos monárquicos, a bandeira do Império, fotos de Dom Pedro II, fotos da Princesa Isabel, do Conde D, símbolos ligados à monarquia foram destruídos. Temos também a demissão de funcionários públicos que serviam nos períodos do Império, são destituídos. Temos ainda a extinção de algumas instituições monárquicas, algumas instituições criadas pela monarquia no Maranhão, tais como a Escola de Aprendizes Artífices. Temos também a prisão de alguns adversários ou considerados inimigos políticos da causa republicana. Portanto, nós temos algumas perseguições contra os chamados adversários, os chamados inimigos do novo regime. E castigos aos negros que idolatravam a Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi quem assinou a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Então, muitos negros maranhenses tinham uma certa dívida para com a Princesa Isabel, idolatravam essa figura, a Princesa Isabel, a redentora dos negros. O que vai acontecer nesse contexto? Logo após a proclamação da República no Maranhão, nós temos então castigos, punições aos negros que idolatravam a figura da Princesa Isabel. Muito bem, pessoal, agora vamos conferir algumas questões para que nós possamos consolidar o nosso aprendizado aqui sobre o processo de adesão do Maranhão à causa republicana. Vamos conferir a primeira questão, olha só. Os chamados republicanos de 16 de novembro
acabaram roubando a cena política dos republicanos históricos na maior parte dos estados brasileiros. O festival adessionista foi tamanho que deixou incomodado um conjunto de republicanos idealistas. O editorial de 18 de novembro de 1891 do jornal Pacotilha, ao fazer a avaliação dos 2 primeiros anos de República, afirma que tão logo fora nomeada a junta governativa em 18 de novembro de 1889, tornou-se difícil encontrar monarquistas no Maranhão. Olha só, esta é uma citação, esse é um trecho retirado de autoria de Luiz Alberto Ferreira. Foi retirado da internet, do site Outros Tempos, da Universidade Estadual do Maranhão. É um texto de autoria do historiador Luiz Alberto Ferreira falando sobre o processo de adesão do Maranhão à proclamação da República. Olha só a data que aparece aqui no enunciado da questão, 18 de novembro de 1889, que é o momento histórico em que se dá a adesão do Maranhão à República, em que nós temos a formação da Junta Governativa Provisória para governar o Maranhão. E esse texto está falando que a adesão foi praticamente imediata. São os chamados republicanos de 18 de novembro, que acabaram aderindo incondicionalmente à causa republicana no Maranhão. A gente viu, inclusive, na aula, que o próprio Partido Conservador, que era um partido do tempo do Império, com a proclamação da República, transformou-se no Partido Federalista no Maranhão. Olha só as mudanças que aconteceram nesse contexto. A análise do texto permite afirmar que, alternativa A, não havia políticos monarquistas na província do Maranhão antes do novo regime? Claro que essa afirmação está errada, pessoal. Evidentemente que haviam políticos monarquistas no Maranhão, mas que eles acabaram se convertendo ao republicanismo assim que se consolidou este processo no Maranhão, que foi 3 dias após a proclamação da República no Rio de Janeiro, ou seja, 18 de novembro de 1889 é a data da formação da Junta Governativa Provisória do Maranhão. Alternativa B, os republicanos de 16 de novembro proclamaram a República no Maranhão. Olha, pessoal, não é justamente esse aspecto que é ressaltado no texto. No texto nós estamos falando aí justamente desse processo de adesão dos maranhenses à causa republicana. Alternativa C, vamos conferir a alternativa C. Os maranhenses republicanos demitiram os monarquistas dos cargos políticos. Alternativa D, os republicanos maranhenses condenaram os monarquistas ao exílio político. Incorreto. Nada disso foi afirmado no texto há pouco. Não foi falado sobre isso, pessoal. Os monarquistas maranhenses não tiveram receio em aderir ao novo regime. Essa é a afirmação correta. A única afirmação correta dessa questão número 1 é essa aqui, pessoal. De acordo com o texto, os monarquistas maranhenses não tiveram nenhum receio, nenhum pudor em aderir ao novo regime, não é? Exatamente o que aconteceu. Alternativa correta, letra E. Próxima questão, vamos lá, pessoal. Olha só, uma questão padrão CESP-UNB. Elaborei essa questão
para você se preparar bem para esse concurso. Afinal, no concurso você vai responder questões de certo ou errado da banca CESP. Então vamos conferir essa aqui que foi elaborada por nós. A adesão do Maranhão à República, 1889, foi acompanhada de grandes manifestações que contaram com a participação de diversos segmentos sociais maranhenses, demonstrando o caráter essencialmente popular desse evento histórico. Pessoal, nós até tivemos algumas manifestações que foram realizadas, algumas passeatas organizadas por estudantes, coordenados pelo Joaquim Souza Andrade, uma figura republicana convicta no Maranhão, filósofo, que disseminou essas ideias da República lá na província, na então província do Maranhão. Porém, pessoal, presta bem atenção, o processo de adesão do Maranhão à causa republicana é um processo essencialmente elitista. Não é um processo eminentemente popular, nada disso. É um processo essencialmente elitista. Portanto, essa afirmação está errada. Vamos para a próxima questão aqui, gente. Vamos conferir a próxima questão. A proclamação da República no Brasil, vamos conferir. A proclamação da República no Brasil, alternativa A. Foi um fenômeno que envolveu grande mobilização social das frentes de imigrantes europeus que buscavam novas formas de inserção política no país que os recebia. Incorreto, pessoal, porque a proclamação da República foi um evento essencialmente elitista. Elitista, a proclamação. Quem é que estava mesmo nesse processo que culminou com a proclamação da República? Nós tínhamos setores do Exército Brasileiro, tínhamos também setores ligados aos cafeicultores brasileiros e tínhamos também setores ligados às camadas médias urbanas no Brasil. Então, não é um movimento essencialmente popular, nada disso. Alternativa B. Apareceu no imaginário popular como um arranjo das elites para as elites. Sem dúvida, meus caros, a proclamação da República no Brasil foi um movimento essencialmente elitista. Então é um arranjo político das elites para as próprias elites. Então essa afirmação está correta. Alternativa B. Alternativa C. Apresentou características revolucionárias do porte de transição do antigo regime europeu para a era das revoluções burguesas clássicas. Nada disso. Como nós vimos, a transição da monarquia para a república no Brasil se deu sem grandes abalos. Foi basicamente um golpe desferido pelo exército, pela oligarquia cafeeira, por setores das camadas médias que derrubaram o imperador Dom Pedro II e implantaram a República no Brasil, colocando o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente provisório da República. Letra D. Igualou-se no contexto das independências hispano-americanas, no processo de substituição das elites na América Latina, ocorrido no início do século XIX. Nada disso. Acabamos de ver que a proclamação da República foi basicamente um arranjo das elites para elas próprias, das elites para as elites. Perfeito? Bacana então, pessoal. Olha só, estude com determinação, estude para valer, até que você sinta orgulho de sua persistência e dedicação. É assim que você vai conseguir as suas grandes conquistas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente, eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, esse link você vai ser direcionado para o site lá Concursos, e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC, e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio, e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90, é um valor simbólico que nós estamos cobrando, do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.